Pessoal, boa tarde. Meu nome é Yuri Kirema Forte, sou engenheiro de segurança do SESI, né? Minha formação também é na parte elétrica, sou mestre em engenharia de produção. E o tema, assim, o assunto que eu vou abordar hoje com os senhores é sobre insalubridade e o E-Social. Gostaria só de fazer uma pergunta antes, assim, tem técnico de segurança aqui? Técnico de segurança? Técnico de segurança? Enfermeiro, médico, engenheiro de segurança? Autônomo? O senhor? Técnico de segurança também. Acho que é isso aí. Então, inicialmente, né, eu vou falar um pouquinho sobre o E-Social. Já ouviram falar sobre o E-Social? Tranquilo? Está tudo dominado o assunto ou não? Tem algumas dúvidas? Né? O E-Social, se eu não me engano, ele começou em 2006, 2007, mas na verdade ele foi homologado, né, foi instituído a partir do decreto ali de 2014. Né? Resumidamente, na verdade, o que ele compreende o E-Social para nós da área de SST, né? Aquelas informações legais que a gente tem através dos programas, através dos documentos que a gente tem, elas deverão ser transmitidas agora mensalmente, no mínimo mensalmente, para o governo. Então, aquela documentação que estava lá no Axis, estava lá no Excel, estava lá no Word, estava encadernado lá, que a gente recebia, que a gente pagava, na verdade, agora elas deverão ser transmitidas digitalmente para o governo, né? Qual é o objetivo principal, né? Unificar, simplificar, padronizar os envios dessas informações de ST. Informações trabalhistas, informações previdenciárias, tributárias e fiscais. O que se espera, né? Qual que vai ser a consequência do envio dessas informações? Direitos trabalhistas e previdenciários garantidos, redução de custos e informalidade, aprimoramento de informações da Seguridade Social e das relações de trabalho e a transparência fiscal. Quem está obrigado a fazer essa informação E-Social? Na verdade, toda aquela relação que tem de empregado a empregador e, na verdade, o próprio MEI. Né? Qual seria o cenário desejado? Né? Uma gestão de informações e nesse fluxo de informações para o governo. Empresa organiza as informações, envia essas informações através de um arquivo digital chamado arquivo eletrônico XML, vai para o E-Social, faz essa distribuição para os 5 órgãos do governo, cada um com a sua necessidade, fundo de garantia, tem a questão da previdência social, a aposentadoria especial, as questões trabalhistas, e é como se fosse um imposto de renda, né? Retorno através de um protocolo de envio ou uma mensagem de erro. Tá? Esse é o cenário desejado, o cenário ideal. Tá? Essa fotografia aqui, essa fotografia é bem importante para quem deseja fazer a gestão, o gerenciamento dessas informações de SST. Tá? Aquele documento que ele tinha uma validade, aquele laudo que ele tinha uma validade, comecem a entender que agora mensalmente tu vai ter que estar fazendo esse fluxo de informações para o governo. Temática que o escopo é falar um pouquinho sobre o laudo de insalubridade. Já pegaram o laudo de insalubridade? Já viram o laudo de insalubridade? Alguém poderia me dizer o que compõe o laudo de insalubridade? Gostaria de arriscar? Não? Laudo de insalubridade. Porque a ideia do E-Social que se fala é que não foi inventada nenhuma lei, certo? Se pegou a legislação que existe de segurança e saúde e, na verdade, hoje se parametrizou através de um sistema chamado E-Social, ok? Não foi criada a lei. Então, eu tirei até uns prints da tela da NR15, que a temática aqui é o E-Social. Primeira página lá da NR15 que trata de insalubridade, né? Fiz um recorte. E aqui ela traz algumas informações que são importantes, que elas serão transmitidas, serão disponibilizadas, serão enviadas. Então, uma coisa é tu ter essas informações através de um laudo encadernado guardado na tua empresa. Outra coisa é, a partir de agora, tu fazer o envio dessas informações de insalubridade através daquele arquivo lá para o governo. O que é importante aqui na insalubridade? Aqui?
Peguei o laudo, não inventei nada. Primeira coisa, limite de tolerância. Opa, se eu tenho limite de tolerância, eu tenho que medir. Se ele está no nível de ação, se ele está acima do limite de tolerância, ou se ele está abaixo. Primeira coisa, tem que gravar, insalubridade. Tem que ter o limite de tolerância. De quem? De um agente, né? Do agente de risco, chamado no E-Social, através da tabela 23, fatores de risco. E o tempo de exposição a esse agente de risco, né? Então, eu tenho que ter o agente, eu saber mensurar ele, qual é a intensidade desse agente de risco e quem é que está exposto, qual é o tempo de exposição que eu estou para esse agente de risco, né? Eu não gostaria de falar de insalubridade, na verdade eu gostaria de falar de salubridade, né? A gente começa pela insalubridade. Para mim neutralizar, deixar de pagar, porque quem recebe não quer perder, né? Empregado, não quer deixar de ganhar, né? E quem paga quer tentar achar uma maneira de se livrar, né? Para neutralizar, o que eu preciso aqui? Algumas informações. Ambiente de trabalho e equipamento de proteção. Isso aqui está na primeira página da NR15. Tá? Se entrar no site do Ministério do Trabalho, colocar NR15, MTE, vem essas informações aqui. Eu não listei todas, trouxe só algumas aqui, né? O anexo 1 trata de quê? Aquilo que nós vimos anteriormente ali, limite de tolerância ao ruído. Então, ali, existe ali os níveis e o mais importante, pessoal, não é medir de qualquer jeito, né? Existe metodologia para se fazer a medição e existe o quê? Critério, tá? Limite de tolerância para ruído de impacto, para exposição a calor, vibrações, poeiras minerais, sílica. Então, quais seriam as informações necessárias hoje para caracterizar que o meu ambiente ele é salubre ou ele é insalubre? A partir dessas informações da norma, precisaria no mínimo essas informações aí. Eu precisaria informações do ambiente de trabalho, saber como é que é essa área. Imagina um cara começa a descrever o canteiro de obras, para se ter uma ideia, né? Então tem que saber qual é o ambiente de trabalho que ele está exposto, descrever ele, as características do ambiente. Quais são os agentes de risco, quais são os perigos, que é aqueles que eu vou fazer a medição, vou ver o limite, vou fazer as comparações, né? Utilizar os critérios. Limite de tolerância, metodologia e critério. Fonte geradora, trajetória, tempo de exposição e quem é que está exposto? Quais são as pessoas, qual é o trabalhador, qual é o GHE, em qual setor. Por que aquelas informações são necessárias, na verdade, não são imprescindíveis para compor o teu laudo de insalubridade? Porque a partir do ambiente de trabalho eu consigo fazer meu projeto de concepção para mitigar ele. Começar a projetar. Imagina se o técnico de segurança, engenheiro de segurança, fosse chamado antes de começar a construir a fábrica. Ficaria muito mais fácil e muito mais preventivo do que tu tentar buscar eliminar lá. Então, por isso eu preciso conhecer o meu ambiente de trabalho, que eu vou desenvolver. Começo lá na parte de projeto. Isso seria o ideal. Né? Então, a empresa vai abrir uma filial, uma unidade nova, tem que chamar o pessoal da segurança, tem que trabalhar junto lá com o pessoal lá de projetos lá. O agente de risco, por que eu tenho que ter no laudo? Porque eu posso eliminar ele, posso substituir um outro, ou posso mesmo, o meu produto que eu tenho, tentar junto com o meu fornecedor, talvez alterar ele. Limite de tolerância, quando eu não consigo fazer isso aqui no meu limite de tolerância, é onde eu tento fazer o quê? Controles. Fonte geradora, trajetória, tempo de exposições, tempo de exposição a medidas, utilizo medidas administrativas de proteção coletiva. E quem está exposto eu dou treinamento, faço capacitação, competência comportamental. Tá? Então, eu trouxe para vocês ali, né, a NR15, falei um pouquinho da NR15 insalubridade, primeira página, quais são as informações necessárias para fazer a composição, e a partir dessas informações aqui, o que eu faço?
que, que eu faço? Eu faço um enquadramento dele, se o ambiente lá é insalubre ou não, e caracterizo. Né? E para o E-Social? Isso, aí estou com o meu laudo, estou bonito, tá, mas papelado agora não vale, agora eu preciso do E-Social. E agora o E-Social? Aquelas informações lá, o E-Social vai pedir ou não? Bom, temos que abrir o E-Social e ver o que está compondo hoje a NDE do E-Social. Então, lá, logo no início, no campo 1060, o que é o campo 1060? Os eventos 1060. Elas estão relacionadas à tabela de ambiente de trabalho. Primeiro item que nós vimos lá no laudo, lá, caracterização do ambiente de trabalho. Então, o governo quer saber como é que é o ambiente de trabalho. A vantagem que tu tem aqui nesse campo aqui, ó, que no item descrição do ambiente, tu tem 8.000 caracteres para jogar ali dentro. É campo texto. Campo texto, a gente sabe que o governo não vai estar pegando campo texto para comparar, ele vai pegar código. Mas logo adiante, tu vai ter que informar ali. Esse estabelecimento, ele é próprio ou ele é um estabelecimento de terceiro ou é uma prestação de serviço e instalações de terceiro? Então, aquela situação do teu trabalhador trabalhando na tua empresa, aquela situação do teu trabalhador trabalhando no ambiente de uma outra empresa, vai precisar de informações lá, e o outro de um fornecedor teu trabalhando dentro da tua empresa. Tá? Então, o laudo não fode, aquelas informações que nós tínhamos lá está aqui nesse campo aqui. Eventos 2240. Condições de ambiente de trabalho e os fatores de risco. Então, uma coisa foi do ambiente e agora eu começo a entrar lá para o risco. Tá? Por que do risco que nós vimos lá? É o agente, a intensidade dele, o limite de tolerância, que fala na NR15, as metodologias, critério de avaliação e tempo de exposição. Então, tem que informar lá quais são os riscos da tabela 23 do E-Social que esse pessoal vai estar exposto, ou que tem nesse ambiente de trabalho. Mais adiante, EPC. Tem EPC, tem proteção coletiva, é fornecido EPI. Quem é o responsável pelos registros ambientais dessa empresa? Quando fala em registro ambiental ali, lembra PPRA, mas principalmente aqui, praticamente quase que obrigatória, que vai ter, é o quê? Avaliações quantitativas. Praticamente, fora questão de aposentadoria especial lá, que tem por atividades ou risco biológico lá qualitativa, os outros todos vão ter que ser mensuráveis, tu vai ter que quantificar. Data. Né? A data que tu informa lá é a data, né, obviamente, após a data de admissão desse trabalhador, né? Mas não necessariamente ele pode estar sempre exposto. Né? Pode ser que hoje o trabalhador está em um determinado setor, exposto a agente de risco, e depois de ser transferido, troca de função, tomar alguns cuidados ali, né? Não está exposto mais àquele risco ou vice-versa. Tu não paga a insalubridade, está tudo amparado por informações que tu colocou ali, e numa troca de função, uma outra atividade, o pessoal esquece de atualizar essa informação aqui. Aqui, ó, estava falando. Então, o tipo de avaliação do fator de risco, daquele agente que aparece lá na NR15 lá. Qual é o critério que tu vai avaliar aquele agente de risco? Ele é qualitativo ou ele é quantitativo? Então, tu clicou lá, né? Ruído, quantitativo. Bom, aí ele já começa a te perguntar, qual é a intensidade de valor lá? Mediu. Né? Qual é o limite de tolerância que a legislação coloca? Critério. Unidade de medida aqui, né, no E-Social lá são 44 unidades de medida. Qual é a técnica utilizada? Qual é a metodologia? NHO 01, NHO 2, é a NIOSH, é o ACG? Qual é a técnica que tu utilizou? E aí vem a pergunta, né, pessoal? Aí é binário. Aí tu tem que dizer, é insalubre ou não é? É 1 ou 2, ou é ou não é. A exposição, ela é periculosa ou não? É 1 ou 2. Não tem como fugir ali, né? A atividade, a exposição,
Ela dá percepção para recolhimento para aposentadoria especial? E mais? A empresa implementa proteção coletiva? Sim, não, às vezes não é necessário. Ok. Não se aplica. Mas tu colocou que a empresa tem proteção coletiva. A empresa quer demonstrar que proteção coletiva. Essa proteção coletiva, aí vem a pergunta, ela é eficaz ou ela não é eficaz? Utilização de EPI. Utiliza EPI? Sim. Então me informa aqui qual é o certificado de aprovação dele, me descreve brevemente aqui com praticamente 1000 caracteres, esse teu EPI, e me responde aqui, né, aquele campo lá do PPP, se esse EPI ele é eficaz ou não. Feito todas essas informações, antigamente esse documento ficava guardado, mas aí nesse serviço de mensageria, de informando, é um fluxo de informações que vai para o governo, tu precisa preencher também o CPF do responsável que imputou essas informações, que te deu essas informações. Né? O CPF, o registro dele no conselho de classe, assim vai. Apertou agora, né? Agora eu quero ver, né? Aqui no E-Social, na documentação do E-Social, aqui na tabela 28, quem não olhou ainda é importante dar uma olhada, aqui está ilustrado todas as atividades consideradas perigosas, insalubres e ou especiais. Só que tu não precisa descrever isso, na verdade tu vai informar através dos códigos. E código sabe como que é, a padronização no envio de informações, e aí a partir daí o governo consegue fazer esse cruzamento de informações. Então tu imagina, não é os profissionais de SST que vão informar se tem que pagar ou não. Tu vai dizer se é enquadrável ou não a pagar, mas a empresa vai decidir se tem que pagar ou não. Quem diz que tem que pagar lá vai ser o pessoal do departamento pessoal, folha de pagamento, eles têm envio de informações lá que vai dizer, ó, eu pago insalubridade, tanto. Então tu imagina que palavra-chave qual é? Coerência nessas informações entre as áreas. Por isso que as palestras anteriores falaram muito em a gestão. E essa gestão integrada dentro da empresa. Né? Atividades com exposição a riscos químicos, explosivos. Né? Apresentação que tinha feito no início, né? Porque elas eram necessárias. E aí eu pergunto assim, quem é que vai fazer e como vai fazer isso aí? Né? Quem é o responsável por essas informações? Né? Se lembra do cenário ideal? Falei, né? A empresa organiza as informações, envia, recebe. Muito tranquilo. O que precisa ter para um bom gerenciamento dessas informações aqui? Grande necessidade que vai ter. Bom sistema informatizado e a qualidade. Aqui tem que ter robustez no sistema, né? E aqui eu tenho que ter qualidade na inserção dessas informações e no envio dessas informações. Tá? Aqui hoje a gente está fazendo o lançamento da plataforma do SESI Viva Mais, né? Aqui é só para os senhores terem uma ideia. Pode. Aqui eu tenho ela vai abrir ali o sistema. Então o que o SESI fez, né? Vocês estão vendo aqui, o que é o SESI Viva Mais, né? Na verdade, SESI desenvolveu um sistema de gestão de SST, porque é muita informação e é muita informação de saúde e segurança que está muito pulverizada. Tem informação que está com a segurança, tem informação que está com a medicina, o ergonomista tem umas outras informações, o pessoal jurídico tem informações de reclamatória que é de um determinado setor, o pessoal de RH está tudo pulverizado na empresa. Então, não, peraí, a gente precisa pegar todas essas informações e integrar elas. Então, o SESI desenvolveu essa plataforma, uma plataforma digital que consegue acessar tablet, computador, celular, notebook, e a partir dali, dessa plataforma, tu consegue fazer toda a gestão. Então, eu poderia entrar aqui na plataforma da minha empresa, como gestor da empresa, e saber qual é o setor, qual é a área da minha empresa onde eu pago insalubridade. Né? Eu posso entrar aqui na plataforma e verificar, assim, qual é a área da minha empresa onde, por exemplo, em ruído, eu sei que as avaliações que eu fiz, elas ficaram enquadradas como crítico. E a partir dali, eu fazia a gestão em cima disso. Tá? Obrigado. Lá em cima, onde está o nome, lá
canto superior direito, lá no nome, lá, ela mostra o perfil de acesso. Tanto o trabalhador pode entrar com o perfil de acesso e saber as informações, porque vai ter informações do trabalhador ali dentro também. Como eu posso entrar com o perfil de gestor, que é o perfil que está aqui. Entrando com esse perfil de gestor, eu posso vir aqui no menu, por gentileza. E aqui tem uma série de informações que o gestor de SST, Segurança, Saúde e Trabalho, ele vai ter acesso. Porque o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, ele não vai mais ficar andando com uma pranchetinha embaixo do braço, controlando o EPI, tem que usar a EPI. Não, tem que começar a fazer a gestão das informações, tem que começar a utilizar mais a inteligência do técnico. É isso que as indústrias querem, cara. Um técnico de segurança tem que utilizar a inteligência dele, não é só ficar controlando lá no papel. Então aqui tem um sistema de gestão, né? Entre indicadores, segurança, por gentileza. E aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui, eu tenho percentual de trabalhadores da minha empresa, sou gestor da empresa, qual é o percentual de trabalhadores da minha empresa que estão expostos a ruído? Olha o histórico, 2013 a 2018, e aqui aparece, ó, cinza é o percentual de trabalhadores que ficaram expostos a um ruído irrelevante em 2013. Então, vamos supor lá, se lembra que eu falei lá que aparece lá se o EPI é eficaz ou não? Vamos supor que lá em 2013 eu coloquei uma proteção coletiva para atenuar, para neutralizar lá o ruído na minha empresa. E eu estava meio inseguro em dizer naquela época se era eficaz ou não aquele EPI. Para deixar de pagar aquela insalubridade lá. Então, eu consigo ver, a partir de 2013 até 2018, que o grupo de pessoas que estava exposto ao ruído irrelevante, ele foi aumentando. E o pessoal que estava exposto ao ruído alto, ele foi diminuindo. Então, eu consigo comprovar através de dados e informações aqui, que aquela proteção coletiva que eu implementei lá, ela foi eficaz. E aí eu pergunto ainda, quando eu implementar uma proteção coletiva, eu preciso implementar em toda a empresa? Não. Por exemplo, quem é que está exposto ao risco alto aqui, por gentileza? 15%. Eu tenho que saber quem são esses 15% da empresa que estão expostos àquele risco alto ali. E a partir dali eu fazer a gestão e os investimentos em cima daquele pessoal ali. Eu tive recentemente numa empresa que queria uma análise ergonômica de um frigorífico e queria fazer a empresa inteira. Eu falei assim, cara, a empresa inteira vai dar mais de 100 mil reais, mas tu não precisa fazer na tua empresa inteira. Não, tu precisa fazer nesse, naquele e naquele setor ali, vai te dar uns 25 mil reais. Mas como é que tu sabe? Não, tu percebe claramente que é aquele grupo de pessoal ali que está exposto a um risco crítico ergonômico ali, e não a empresa inteira, né? Mas como é que tu sabe? Não, eu sei porque eu visito várias empresas, eu tenho essa informação, mas o teu pessoal tem essas informações também de afastamento, né? É afastamento, tu tem custo com substituição, tu tem turnover, tu tem que recontratar, é pessoal afastado, é um problema para a empresa. Então, fazer gestão, mas fazer uma gestão inteligente, né? E para isso que foi desenvolvida essa plataforma. Pode entrar aqui no risco de vibração. Aqui eu estou olhando a minha empresa, como é que ela está, né? Então, se fala muito assim, indústria 4.0, né? Acho que é um termo que está se utilizando bastante. Mas aqui eu vejo a saúde do trabalhador da minha empresa. Se a saúde do meu trabalhador da minha empresa é 4.0 ou é 0.0. Aí não adianta muito, né? Posso ver os agentes químicos, né? Agentes biológicos. Pode descer mais um pouco. Aqui. Percentual de pareceres técnicos de insalubridade. Sim e não. Então, é em cima daquele ali que eu tenho sim, ali que eu vou fazer todo o quê? Toda a minha ação, toda a minha gestão. Tá? Tem outros gráficos. Esses gráficos para te fazer a tua gestão, né, input de informações, na verdade, tu pode vir aqui e fazer a parametrização, a customização e o cruzamento de informações que tu vai ter dos teus trabalhadores e das tuas avaliações dentro da plataforma. Pode fechar. Pode fechar e voltar à apresentação? Não sei se deu para conseguir apresentar brevemente um pouquinho sobre insalubridade. A ideia também não é aprender os senhores aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre insalubridade, e-social e a plataforma para a gente conseguir fazer esse gerenciamento aí.
tinha mostrado. Consegui abrir a plataforma, né? O sistema operacional que tem por trás, que é onde o técnico ali ele vai inserir as informações. E seria isso aí, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? Fiquem à vontade, desejo um bom evento, uma boa feira. E se alguém tiver alguma dúvida aí, queira conversar, aí eu estou à disposição aí. Tá? Muito obrigado.